Caríssimos irmãos, também irmãs, quero vos saudar com a santa paz de nosso eterno Deus, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, desejo a todos um feliz ano novo, que esse ano seja repleto de bastante paz e muita alegria a todos os ouvintes, a todos os inscritos, e peço as vossas orações e estarei orando por vós, certo, irmãos? Como já orei, tenho orado, embora não gravei a oração, mas tenho orado por todos vós. Nunca esquecemos de apresentar vocês nas mãos de Deus, certo, irmãos? Claro que não citamos nome por nome, porque são muitos, mas vocês são conhecidos diante de Deus e nós temos uma grande alegria de tê-los aqui junto de nós. O motivo de gravar esse vídeo, irmãos, é uma pergunta que me foi feita. Então eu fiz algumas anotações aqui para ficar mais fácil. E algumas coisas eu vou falar sem, vamos dizer assim, sem o conceito do que está escrito, pelo conhecimento que Deus já me deu também, na graça e no Espírito Santo, para a honra e glória de Deus. Eu vou falar sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Então, existe uma pergunta que me foi feita, se todos são filhos de Deus. Então eu quero aqui deixar claro, irmãos, que a Bíblia diz que todos somos criação de Deus. O único filho, unigênito, quer dizer, único, e primogênito dentre os mortos, o primeiro que teve o poder de vencer o pecado, não é? Foi nosso Senhor Jesus Cristo, o único Filho de Deus. Aí vem a pergunta, e nós não somos filhos de Deus? Nós somos segundo a criação, irmãos. Fomos criados por Deus. Quando Adão foi criado por Deus, então através de Adão e Eva, então ali surgiu a multiplicação dos homens e das mulheres na face da terra, sendo que nós somos criação de Deus. Criação. Porém, irmãos, a criação de Deus, o Senhor a considerava como se fosse um filho quando estava no jardim, porque era semelhante a Deus. Não que fosse filho legitimado, porque não foi gerado pelo Espírito Santo, não foi gerado dentro da santidade de Deus. Deus criou o homem um boneco de barro e soprou nas suas narinas, dando a ele, irmãos, o espírito de vida, dando também a ele a alma. O espírito é o sopro que Deus deu de vida ao homem. A alma é o que está em nós, que gera a nossa personalidade, o nosso caráter. E a carne, irmãos, ela é regida pelos sentimentos que nós obtemos através do conhecimento da palavra de Deus e do sentimento do próprio Deus. Logicamente, o afastamento da alma se traz através da carne, quando a carne se manifesta nela o pecado. Então a alma chora e a alma, espiritualmente, irmãos, é como se ela estivesse morrendo. Por isso que diz a palavra de Deus que a nossa alma clama de dia e de noite, com gemidos inexprimíveis, porque ela sabe que se a carne cometer o pecado, ela será condenada à eterna condenação, certo, irmãos? Mas nem todos os filhos de Deus, são filhos de Deus, como eu falei. Mas
que o Senhor Deus fez, irmãos? O Senhor criou o homem para que o homem vivesse eternamente. E Deus sempre quis que o homem fosse o seu tesouro peculiar. Mas a manifestação do pecado gerou a morte, que é uma ferida que Deus fez no homem. Então, por isso que Deus disse para Adão que quando chegasse o tempo, ele também voltaria à terra, ao pó. Porque o Senhor disse, em Gênesis, tu és pó e para o pó tu voltarás. Mas, irmãos, Deus queria resolver esse problema. Para ele resolver esse problema do pecado que o homem havia cometido, Deus permitiu, porém, irmãos, são mistérios que não é muito bom a gente se aprofundar quando a nossa mente, irmãos, limitada, ela não está preparada. Por isso tem irmãos que começam a buscar coisas e acabam, irmãos, se perdendo nas curvas da iluminação. Porque os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos. Nós somos limitados. A nossa mente tem limites, até para nós aprendermos. Agora, a mente de Deus, ela é ilimitada. Não há como nós entendermos totalmente os mistérios de Deus. O que já nos é, irmãos, dado, já é suficiente para a nossa salvação. Mas, para responder à pergunta de muitos, eu quero deixar aqui claro, irmãos, que para nós sermos chamados filho de Deus, nós precisaríamos ser gerados em Deus, como Jesus Cristo foi gerado pela semente de Deus. E nós, os homens, eu digo nós, quer dizer toda a humanidade, por causa do pecado de Adão, estava debaixo do pecado. Então o que Deus fez? Ele enviou o seu unigênito filho, quer dizer único, não existiu outro. O filho que foi gerado segundo a sua entranha, segundo a sua personalidade, segundo o que estava dentro do próprio Deus, a semente da misericórdia de Deus, diferente do que Adão, que foi criado do pó. Então Deus fez uma promessa a Maria, que no seu ventre haveria de nascer o varão, e ela não haveria de ter contato físico com nenhum homem, e ela teria até nascer o Senhor Jesus, e depois, então, irmãos, ela se casou com José, mas o Senhor Jesus já estava gerado, certo, irmãos? Houve muita difamação, imagine o que essa mulher não passou, essa santa de Deus não passou, irmãos. Mas isso era permitido por Deus, e Deus sempre cuidou daquilo que é dele. Cuidou de Maria, cuidou de José, cuidou de nosso Senhor Jesus Cristo, que era o seu Filho unigênito. E Deus precisava dar a ele um corpo material. Então Deus usou-se de Maria para que assim fosse realizado segundo a determinação de Deus. Eu vou procurar explicar com alguns detalhes para que ninguém fique confundido. Depois, no outro vídeo, eu falarei dos filhos dos homens, certo, irmãos? Numa outra oportunidade. Por isso que está escrito, irmãos, que Jesus Cristo nos fez receber a adoção como filhos de Deus. Porque através da sua morte e da sua ressurreição, os irmãos podem observar que quando o Senhor Jesus foi lancetado, saiu água misturada com sangue. Agora, eu pergunto, como é que se gera uma criança? Ela se gera dentro do ventre de uma mãe, e ali existe uma bolsa de água. Aquela água já simbolizava
que o Senhor Jesus estava dando à luz a cada um de nós o direito de ser chamados filhos de Deus, veio por nosso Senhor Jesus Cristo. Certo, irmãos? Outrora nós éramos filhos segundo a criação. Não quer dizer que os outros não são filhos, mas são filhos segundo a criação. Vieram de uma linhagem, certo, irmãos? De Adão, que nós também viemos. Porém, quando recebemos Jesus Cristo, somos adotados, fomos remidos, redimidos, e o Senhor toma então a nossa vida e nos constitui filhos legitimados. Eu vou falar isso mais aqui embaixo, irmão. Por isso que está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu unigênito filho. Presta atenção, então ele não tinha mais filho. Era só aquele. Unigênito quer dizer único. Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisava haver uma reconciliação entre aquilo que era da terra com aquilo que estava no céu. Então o Senhor Jesus Cristo foi o intermediador, foi aquele que o único intercessor que fez com que houvesse vamos dizer assim, uma reconciliação para que nós pudéssemos sermos legitimados filhos de Deus. Assim, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador e sofrendo por Ele, no sentido, não só no sofrimento às vezes quando falamos sofrendo, alguém acha que tem que se martirizar, que tem que ser morto. Não. Quando nós dedicamos a nossa vida a servir a Deus, nós já percebemos que somos filhos de Deus. Quando nós falamos em Jesus Cristo de uma maneira sincera, de uma maneira pura, o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus, porque há uma comunhão, certo, irmãos? Por isso que o Senhor Jesus, ele reflete, nesse sentido, o Pai, porque ele gerou também filhos. Nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Se não fosse essa aliança que Jesus Cristo fez conosco, a manifestação da graça, isso que quer dizer graça, é você saber que você não merecia ser filho, você não tinha direito, e ele manifestou a graça, que é o favor imerecido de te fazer filho de Deus. Então não é uma denominação que te fez ser filho de Deus. Quem te fez ser filho de Deus foi Jesus Cristo, pela sua morte e pela sua ressurreição. Os irmãos estão entendendo? E esta glória que reflete de Deus é perfeita. Vocês podem ler lá aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, irmãos. Está escrito tudo lá. De forma que todos refletimos um pouco da glória do Eterno, enquanto nós estamos aqui, porque fomos criados segundo a imagem. Adão foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Porém, o pecado lhe tirou a santidade, o vestido da santidade. Por isso que quando ele olhou, irmãos, ele estava nu. Porque enquanto ele estava vestido com a santidade, ele não viu a nudez do pecado. O pecado, ele deixa o homem nu da santidade. Isso tem um significado, irmãos, espiritual, não é só material. Muitos teólogos e muitos pregadores interpretam que essa nudez era física. Sim, poderia ser física. Mas se nós observarmos em alguns países, principalmente no Brasil ou em outros países mais assim, que não são, vamos dizer, civilizados, existem ainda tribos. Eu mesmo sou testemunha que eu fui num país, numa aldeia, onde existia tribos, e os homens,
quando eu fui batizá-los, eles tiravam a roupa na frente das mulheres, e as mulheres da mesma forma, e não se via malícia em nenhum deles. Depois que nós ensinamos que não deveria ser assim, certo, irmãos? Então eu cheguei à conclusão, vocês podem pensar da maneira que quiser, isso é um pensamento próprio, que a manifestação da malícia e do pecado é gerada no homem através da consciência que o homem tem do pecado que ele sabe que não deve ser feito. Porque não havendo lei, também não há pecado. Deus havia determinado uma lei no jardim, que o homem podia comer de todas as frutas, menos da árvore da ciência, do bem e do mal. O homem desobedecendo, ele conheceu o bem e conheceu o mal, e, logicamente, desobedecendo a Deus, ficou então sendo como se fosse um desertor, como se fosse uma pessoa que já não tinha mais o direito. Por isso que Deus tirou ele para fora do jardim. Então, desta forma, refletimos assim, irmãos. Isso não está escrito aqui. Alguma coisa eu tive que escrever, porque há muitas coisas que eu estava estudando sobre isso e meditando para passar para os irmãos, certo, irmãos? Agora somos imagem e semelhança. E deixamos claro isto. Propriamente, podemos dizer que toda a criação é filha através da criação, certo, irmãos? Mas não através de Deus. O homem foi criado por Deus. Então, se ele foi criado por Deus, ele é filho por criação, mas não filho legitimado. O único filho legitimado, legítimo, é o Senhor Jesus Cristo. Nós fomos através da criação e depois fomos legitimados por Jesus Cristo, que com o seu sangue nos separou, irmãos, do pecado, através da sua morte na cruz, nos dando o direito de obtermos o perdão, certo, irmãos? Algumas coisas que eu não soube, eu tive que escrever. Não é que eu não soube, irmãos. A nossa mente é limitada, nós temos que, às vezes, marcar alguma coisa. Mas essa madrugada eu orei a respeito disso para que Deus me iluminasse, porque alguém me perguntou assim. As Escrituras nos dizem, irmãos, que quem vive debaixo do pecado é filho do diabo. Quer dizer, a criação que não aceita Jesus Cristo, a criação que nega a existência de Jesus Cristo, que nega que Jesus Cristo veio feito carne e que morreu e que ressuscitou, é filho do diabo, até o momento que ele crer. Se ele crer em Jesus Cristo, há nele uma regeneração, uma transformação do mal para o bem, das trevas para a luz. Os irmãos estão entendendo? Porque o diabo é o pai da mentira. E se a pessoa tem por pai o diabo, ela não pode ter por pai Deus. Ou ela vai servir a Deus, ou ela vai servir a Mamon. Por isso que o diabo não quer que ninguém creia em Jesus Cristo, e existe uma luta constante para que o Evangelho seja propagado nas 4 extremidades da terra. Por isso podemos dizer também que nem todos são filhos de Deus segundo o Espírito. Os filhos do diabo são apenas criação de Deus. Nasceram, foram filhos segundo a criação, mas se deram as paixões, as concupiscências carnais, se tornando então filhos do diabo. Certo, irmãos?
esse aspecto de filiação, eles não têm participação com a glória de Deus e não podem se dizer filhos de Deus porque praticam as obras do diabo, da mentira. O diabo é o pai da mentira e ele mentiu desde o princípio, certo, irmãos? Mas quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós temos uma formação espiritual, irmãos. Esta formação nos dá uma filiação espiritual que foi perdida lá no Jardim do Éden. Adão, ele era filho da criação, mas através da formação em Cristo Jesus, nós recebemos aquilo que foi perdido no jardim por causa da queda do homem. Está escrito no capítulo 3 do livro de Gênesis. Por isso, o primeiro homem introduziu o pecado no mundo. Ele foi o homem que levou a humanidade a ser gerada debaixo do pecado, porque ele não era filho de Deus. Ele era filho segundo a criação. Segundo a criação, ele perdeu o direito por causa do pecado. O pecado desligou a criação. Tanto é, irmãos, que até antes de haver pecado, podemos observar que Adão, lá no jardim, ele vivia com os animais e os animais não tinham inimizade com os homens. Animais ferozes viviam lá. Mas havia paz, porque a criação estava unificada, irmãos, estava ligada um sentimento divino de paz, da paz do eterno, certo, irmãos? E nós podemos dizer que o Senhor Jesus Cristo veio para reverter as obras do mal, mudar isso. E ele proveu por misericórdia para nós que pecamos ainda, não somos perfeitos, mas diz a palavra que temos um advogado que é Cristo, agora mudou as coisas. Porém, irmãos, Deus proveu de misericórdia para conosco através da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso deixando claramente que nós agora podemos ser chamados filhos de Deus, porque fomos gerados não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lemos lá em 1 João, quando diz que o Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e que o Verbo era Deus, que o Verbo estava com Deus. E lá fala a respeito daqueles que são gerados segundo a carne, segundo a vontade humana, segundo o Espírito, não é? Então ali fala dessas formas de serem gerados os homens. E também podemos ver na parábola, irmãos, parábola do joio e do trigo, onde diz assim, vamos ler aqui, irmãos, em Mateus 13:38, que o Senhor permitiu, o Senhor fez uma parábola que o inimigo de noite foi, você não percebe que é sempre de noite, as trevas, elas são, vamos dizer assim, as obras das trevas, não quer dizer apenas a noite natural do mundo, mas as obras das trevas são feitas em oculto. As obras da luz, elas não têm que se esconder, porque elas são perfeitas em Deus. Por isso sejamos filhos da luz e não filhos das trevas. Então logo o inimigo semeou no meio dos filhos de Deus os filhos do diabo, que é o joio. Então dentro de denominações existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Certo, irmãos? Isso aqui eu deixei anotado aqui
lendo as Escrituras, examinando, para que vocês pudessem entender de uma forma. Os irmãos não pensem que eu estou aqui apenas lendo. Eu tenho aqui alguns relatos, é claro, tenho que marcar. Mas preste bem atenção agora no que eu vou falar, irmão. Isso eu deixei marcado para mim não me esquecer. Certa vez um grupo de judeus falaram com o Senhor Jesus que todos eram filhos de Deus. Mas a resposta do Senhor Jesus, do Mestre, foi bem objetiva. Ele disse assim: se Deus fosse, está escrito aqui, o vosso Pai, certamente vós me amaríeis. Vós tende por pai o diabo, e quereis fazer e querem fazer os desejos do vosso coração. João, capítulo 8, versículo 42 a 44. Eles queriam matar o Senhor, não é, irmão? Esses homens queriam matar o Senhor. Vamos observar. E esses homens eram religiosos, eram sacerdotes. Mas mesmo sendo sacerdotes, eles eram filhos do diabo. Hoje eu pergunto, será que não existem denominações que são regidas por filhos do diabo? Que falam em Jesus Cristo, mas deturpam a sua palavra e procuram matar as almas, lançando-as no inferno? Vamos analisar isso, irmãos. Por isso que é bom nós lermos a Bíblia, interpretarmos e procurarmos, irmãos, nos dedicar nesta parte. Agora, os filhos de Deus são todos aqueles que foram justificados, adotados. Quando você é adotado por alguém, é diferente do que você pegar alguém na rua que você não adotou e colocar dentro da sua casa e nunca adotar aquela pessoa. Aquela pessoa pode até te considerar pai, mas você não a adotou. Isso traz um problema. Isso não é nem, eu creio que isso não é nem justo diante das leis aqui da terra. Se você vai e adota uma pessoa, uma criança, por exemplo, ela passa a fazer parte da sua família. Se você é pai, ela passa a ser seu filho, porque você adotou. E nós somos adotados por intermédio de Cristo Jesus. E agora nós somos família de Jesus. Por isso que o Senhor disse, quando alguém perguntou para ele: mestre, lá fora está tua mãe e teus irmãos que desejam falar-lhe. Ele disse: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, hoje nós não somos mais filhos da criação, mas somos filhos da adoção, porque cremos em Jesus Cristo, recebemos Ele como nosso Salvador. E, consequentemente, irmãos, quando chega o dia do nosso batismo, é como se fosse um selo. Porém, se não há oportunidade da pessoa se batizar por algum motivo e ela partir antes, não quer dizer que Deus vai lançá-la fora, porque o Senhor conhece a graduação da sua fé. Está escrito, aquele que crer, porque não adianta também só batizar e não crer. Eu conheço pessoas que batizaram por batizar e não creram, e nem sabiam nada, nem o que estavam fazendo, irmãos. Então, o batismo não é salvístico. Nós precisamos crer primeiro. Quando você crê, você recebe o selo da adoção, como um documento, como um registro de nascimento, onde você é carimbado e é adotado, não pelo teu mérito, não pelas tuas obras, mas porque foi gerado no martírio e no sofrimento da cruz. Lá no sofrimento da cruz você foi gerado. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Você não foi gerado segundo o Pedro, segundo o irmão fulano, o irmão ciclano, segundo a igreja fulana ou a igreja ciclana. Não. Você foi gerado segundo a cruz. Eu ia ler um trecho aqui da Bíblia judaica, mas eu acredito que não haja necessidade. Certo, irmãos?
o Espírito Santo opera sobre nós esse novo nascimento e vai nos aperfeiçoando. E nós, através desse novo nascimento, dessa crença, nós vamos entrando num estágio, irmãos, que a nossa vida da criação do pecado morre para o mundo e a nossa vida espiritual em Cristo vive para Deus, porque recebemos de Jesus Cristo a justificação para perdão dos nossos pecados. Então Deus se declara, através desse sofrimento, desta justificação através do Senhor Jesus Cristo, Ele se declara nosso Pai. Então somos chamados filhos de Deus, certo, irmãos? Por que somos chamados filhos de Deus? Por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aquele que não crer em Jesus Cristo, ele apenas foi filho da criação e pode ser tomado. Ele é um filho de Deus segundo a criação, quer dizer, na verdade ele não é filho legítimo, ele não é adotado, ele é uma criação, só que nós temos que ter cuidado para não achar que somos melhores que os outros, então temos que ter cuidado ao falar, são filhos de Deus segundo a criação, são sim, porém não são filhos de Deus segundo o Espírito, mas estão somente na carne, na criação. Nasceram só na carne, porque tiveram, irmãos, apenas o conhecimento daquilo que, daquilo que não era para a salvação. E muitos então se entregam a paixões infames, a corrupções, a maldades, e observando isso, eles se tornam filhos do diabo. Aí cometem maus, perversidades. Então esses são filhos do diabo, cujo o fim é a perdição dos homens maus, ímpios e cruéis. Mas se houver uma regeneração, um arrependimento na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, logicamente que eles poderão alcançar a misericórdia de Deus. Então, irmãos, nós podemos dizer que Deus nos adotou porque viu alguma coisa de bom em nós? Nós podemos dizer isso? Ou que Deus nos adotou porque nós éramos bonzinhos? Não. A nossa adoção não foi por causa das obras. A nossa adoção não foi porque nós éramos bonzinhos. A nossa adoção foi feita pela misericórdia da fé. Primeiro pela misericórdia, segundo a fé. Porque primeiro recebemos a misericórdia de sermos adotados por Deus segundo a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso único e pessoal Salvador. Certo, irmãos? Essa é a diferença do Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus, o Deus que se fez carne. Nós não acreditamos em três deuses. Então, ele veio como filho e gerou nele a oportunidade de nós sermos adotados como filho. Então todo aquele que nele crer não vai perecer, mas vai ter a vida eterna porque se torna filho. E se torna filho tem direito na herança. Certo, irmãos? É isso, irmãos. O Eterno teve misericórdia de nós. Ele enviou seu Filho e agora nos deu essa tão grande misericórdia de sermos realmente chamados filhos de Deus sem nenhuma objeção. Os irmãos estão entendendo?
Não que os outros não possam ser chamados. Para Deus, irmãos, nós conhecemos só o hoje. Deus conhece o amanhã. Às vezes você vê uma pessoa na rua, bêbado, jogado, e você pensa que ele até na cadeia, e você fala, esse aí é filho do diabo. De repente Deus faz uma obra, converte, limpa, e ele passa a ser mais crente do que você. Por isso nós não podemos muito entrar nesses assuntos com pessoas que não vão ter a profundidade de entender, irmãos. Tenhamos cuidado. Você pode perguntar, como eu vou saber se eu sou filho de Deus? Você pode me fazer uma pergunta e eu vou te responder. O apóstolo Paulo explicou isso, que somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo testifica, certo, irmãos? Com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8,14. O resultado é claro, irmãos, muito claro. Qual é o resultado? Nós sofremos pelo amor do Evangelho. Não sofremos, como eu acabei de falar lá na frente, perseguições, assim a ponto da morte. Muitos sofrem, mas sofremos no sentido de querer fazer o bem e às vezes não podemos, querer ajudar o próximo e às vezes não conseguimos, querer salvar uma alma da condenação e às vezes aquela alma está amarrada de uma tal maneira e não quer dar ouvido para nós. Isso é um sofrimento para nós. Por isso que eu gravo os vídeos. Eu sinto a necessidade de que outros também se tornem legitimados, filhos adotivos, para serem chamados filhos de Deus por intermédio do sofrimento da cruz, irmãos. Quando você se aproxima de Jesus Cristo, você percebe que você é filho de Deus. Quando você busca mais Jesus Cristo, você percebe que você é filho de Deus. Aquele que não é filho de Deus, ele se afasta de Jesus Cristo, ele se distancia, ele não gosta nem que fale, ele tem vergonha, ele procura as coisas erradas desse mundo, porque ele não é filho de Deus. Mas, por misericórdia, nós fomos agraciados, recebemos a graça. O que é graça? É o próprio amor de Deus manifesto na pessoa de Jesus Cristo, enviando-o nesta terra para que ele pudesse nos dar a vida e a vida eterna, irmãos. Então agora nós podemos dizer, através da morte e da ressurreição, que somos redimidos, que somos agora filhos de Deus, somos herdeiros com Cristo. Romanos 8, versículo 17. Pega lá a tua Bíblia. Gálatas 4, versículos 6 e 7. E está escrito assim, este direito foi conquistado por nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi por nós, irmãos. Não foi por mérito, não foi por obra, mas foi por fé, por graça e misericórdia. Certo, irmãos? Então, o único Salvador, o único Filho de Deus legítimo é o Filho de Deus chamado Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou você pode também chamar de Yeshua HaMashiach, que é em hebraico. Então, se alguém disse que Deus tem dois filhos, não. Deus tem só um unigênito filho, não existe mais filhos. Os outros filhos são adotivos, são legitimados através do sangue de Jesus Cristo. Mas o filho que nasceu de dentro do sentimento, da personalidade, da espiritualidade, da profundidade de Deus, é só Jesus Cristo, o unigênito, o Rei da Glória e aquele que vai te dar a vida eterna. Eu creio que ficou bem explicado. Outro dia eu farei sobre o que são os filhos dos homens e os filhos da perdição. Deus abençoe a todos, tenham um bom final de ano. Por certo vou gravar mais algum vídeo mais tarde e que Deus vos abençoe e vos guarde e repasse esse vídeo para frente. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo reine entre vós para a vida eterna. Amém e amém.